anjo? É o quê? É uma visitação ou só um sonho? Não, é realmente uma visitação da parte de Deus, né? Porque quando nós dormimos, o nosso espírito, nossa alma, ela se eleva a dimensões celestiais, né? E ali nós podemos ser ministrados. Então, uma coisa que eu ensino para os meus discípulos aqui, vai uma chave preciosa para você. Quando você for dormir, consagre os seus sentidos espirituais a Deus. Como é que faz? Porque as experiências angelicais, pastor, elas acontecem a partir dos 5 sentidos: da visão, da audição, do cheiro, do paladar, do tato. Nós temos um corpo físico e um corpo espiritual. No mundo espiritual, você interage com o corpo espiritual, não é com o físico. Então, enquanto você dorme, Deus é tão bom que até enquanto nós dormimos, nós podemos estar nos relacionando com Ele e com os anjos do Senhor. Então, você consagra os seus 5 sentidos espirituais a Deus. Senhor, eu estou entregando a Ti, consagrando os meus sentidos espirituais, a visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato. Que por meio desses sentidos espirituais, o Senhor venha ministrar o meu espírito enquanto eu estiver dormindo. Me leve às regiões celestiais em Cristo e me treine lá. Me ensine, me traga revelação, ministre. Envie os teus anjos ministradores para que eles possam me treinar nessas regiões. E aí quando você volta, quando você acorda, você já acorda com o estudo pronto, você já acorda com palavra, com revelação, com direcionamento, você já acorda ativado. E aí você começa a ter experiências sobrenaturais, né? Que são ilimitadas, porque Deus é uma fonte inesgotável. Tremendo. E acordado, você teve visões de anjos? Sim. Começou com um sonho, né? E aí eu continuei buscando, buscando, e as experiências elas foram crescendo. A primeira vez que eu vi um anjo, pastor, literalmente com a visão aberta, foi numa madrugada de oração. Eu falei pra minha esposa, olha, eu vou começar a buscar mais a Deus, eu vou intensificar a minha busca, porque eu quero mais. Eu nunca tô contente com o que eu tenho, eu quero mais de Deus, quero mais, 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 sou um fominha mesmo. Falei assim, eu vou começar a orar na madrugada, começar a orar às 3 horas da manhã. Isso pra mim é muito difícil. Orar de madrugada, assim, realmente exige uma intenção muito grande do meu coração. E eu falei assim, eu vou buscar o Senhor na madrugada. E aí eu comecei a orar às 3 horas da manhã. Primeiro dia, segundo, terceiro. No quarto dia eu acordei. Eu sempre acordava antes das 3 para me preparar, né? Jogar uma água no rosto ou tomar um banho para despertar. E eu comecei a orar, pastor, 3 horas da manhã. E parecia que a minha oração não passava do teto. Parecia que tinha, assim, parecia que eu tava dentro de uma bolha. E eu sentia uma pressão em cima de mim, um peso, tentando me fazer parar de orar. E eu resistindo àquele peso, eu lutando contra aquele peso. E de repente, a sala era conjunta com a sala, e eu fui olhar o relógio que estava em cima da janela da cozinha. E quando eu olhei para ver a hora, eu tinha passado 10 minutos de oração. E eu continuei orando, orando aquele peso, aquela vontade de parar, de desistir. Eu falei, não, eu preciso romper, eu fiz o propósito, eu vou orar pelo menos 1 hora, não vou sair daqui antes disso. E quando eu olho de novo pro relógio, para ver a hora, eu vejo um demônio na janela da cozinha, com as 2 mãos assim no vidro, olhando feio, com uma cara muito feia para mim, uma cara de ódio, de raiva, olhando para mim. Foi a primeira vez que eu vi também um demônio com visão aberta. Então eu discernia a presença pelo sentimento, né? Pelo arrepio ruim, mas nunca tinha visto um demônio com a visão aberta. Ele olhando muito feio pra mim, ele era todo negro, assim, tipo uma sombra, com os olhos vermelhos, e ele olhando feio pra mim. Mas aquilo não me deu medo. Eu simplesmente olhei pra ele e eu também não senti de repreender. Né? Em outra ocasião, provavelmente eu teria, sai em nome de Jesus, tá amarrado, ia começar a guerrear e querer bater nele, expulsar, atacar fogo, mandar pro abismo, um monte de coisa. Mas eu não senti fazer nada disso. Eu só olhei pra ele e desprezei aquele demônio. Eu simplesmente não dei atenção pra ele. Eu virei o rosto e continuei orando. Só que na minha mente, que eu orando em línguas, mas na minha mente eu conversando com o Espírito Santo, orando em línguas, e a minha mente conversando com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu tô orando aqui, 3 horas da manhã, tô no 4º dia, me sacrificando, buscando mais de ti, quero mais da tua presença, e o que eu vejo é demônio.
Eu tô aqui pra ver anjo, Senhor. Eu quero ver a tua glória, não capeta. E aí eu comecei a ficar indignado dentro de mim, porque que eu tava vendo demônio em vez de anjo. Aí eu olho de novo pra ver se ele tava lá, né? Falei, vou olhar de novo pra ver se esse demônio tá lá na janela. Já não tava. Quando eu olho o relógio, 3:30 em ponto. A glória de Deus inundou a sala, pastor. Aquele peso de opressão saiu assim, se dissipou. Como se alguém soprasse e a névoa saísse. Aí veio a glória de Deus. Eu não aguentei. Eu me ajoelhei no tapete da sala e comecei a chorar. Com a presença de Deus. Ele tá sentindo a presença de Deus aqui. E comecei a chorar, chorar, chorar. E ali levantei minhas mãos para adorar. No que eu levantei as minhas mãos, assim, eu tava de frente para a parede. 3 anjos atravessaram a parede. E o do meio era maior, mais alto. Ele tinha uma vestimenta azul clara. Uma roupa azul clara. E eu vi aquilo atravessando a parede e falei, meu Deus do céu. Aí vi aquele temor santo, né? Não medo. Aquele temor, assim, envolveu eu, assim. Eu senti algo quente no meu corpo. E eles fizeram uma volta. Eles ficaram em volta de mim ali. E eu com as mãos levantadas, adorando, orando em línguas ali, chorando. E eles ficaram ali comigo, assim, com as mãos estendidas também. Eu não ouvi eles falando nada. Eu só via eles. E eles ficaram ali comigo. Eu fechei o olho e fiquei lá, adorando junto com eles. Aí quando eu abri os olhos, eles já não estavam mais. Eu falei, amanhã eu preciso trabalhar, vou dormir. Aí já era 4:30 quase. E eu fui dormir. Dormi 1h30, levantei para ir trabalhar. Eu tinha que descer a escadaria, né? Eu morava em cima da igreja. Quando eu fui descer a escadaria, no 4º degrau, eu encontrei uma pedra. Uma pedra preciosa desse tamanho, mais ou menos. Grande, desse tamanho? Grande. Tamanho quase de um limão. Grande. Só que o que me chamou a atenção, pastor, é que ela estava fendida. Ela como se fosse lascada numa ponta, assim. Como se ela tivesse recebido um golpe e saído um pedaço dela. Ela tinha alguns pedaços lascados. E aí isso me chamou a atenção e eu falei assim, Espírito Santo, por quê? Que todas as pedras que eu recebi até hoje, todas foram perfeitinhas. Algumas têm até ouro por baixo, né? Vários tamanhos, mas todas foram perfeitas, nenhuma lascada, nenhuma riscada. Por que essa aqui tá faltando um pedaço? Ele falou assim pra mim, bem no meu espírito, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo. Por quê? Você lembra quando você viu o demônio? Eu falei, lembro, Senhor. Então, naquele momento que você estava orando, eles queriam entrar dentro da tua casa para bagunçar, fazer arruaça. Eles queriam trazer problemas para você, tacar sua saúde, tacar seu casamento. Mas enquanto você orava, os meus anjos estavam ao redor da tua casa lutando, guerreando por você. E essa pedra caiu da roupa dele, da armadura dele, para você ver que eles estavam lutando, como uma confirmação para você. Forte. Então essa não foi a primeira pedra que apareceu para você? Não, essa não foi a primeira. Então você pulou as pedras. As pedras têm a ver. A pergunta é essa. As pedras, uns falam que é do uniforme dos anjos, outros falam que não. Explica se essas pedras vêm dos anjos, de onde vem e como foi a primeira, né? Que a primeira, se você estava buscando isso. Explica tudo isso, esse começo das pedras aí. Vamos lá. Esse tem a ver com o anjo. Esse é um nível bem interessante. As pedras, elas são uma manifestação da glória de Deus. A glória de Deus se torna visível, né? No reino do Espírito, para você ver, as ruas são de ouro, né? Os muros, tudo é precioso no reino do Espírito. Então o que acontece? Quando você recebe uma pedra preciosa, pode ser por vários motivos e pode ser várias coisas. Às vezes Deus te dá como um presente para legar teu coração, te dá como uma experiência, te dá como uma confirmação, que já veio para mim pedras como confirmação de oração. Um dia eu estava orando na igreja, buscando algo do Senhor, ajoelhado, na bateria. Não sei nem por que eu fui orar lá na bateria. E eu estava lá ajoelhado, com as mãos assim escoradas no banco da bateria, orando. E o Senhor, me dá uma confirmação, Senhor, eu preciso saber se isso aqui é o certo, o que eu devo fazer nessa situação. É isso, Senhor? É isso aqui? Eu tô pensando em fazer isso, isso, isso. De repente caiu uma pedra bem na caixa da bateria e fez pá! Daquele barulhão, eu falei, o que tá acontecendo aqui? Quando eu olho, tinha uma pedra preciosa na caixa da bateria. Então ali o Senhor trouxe uma confirmação para mim. Eu tava pedindo uma confirmação e a pedra caiu com uma confirmação. E outras vezes eu perguntei, Senhor, por quê? Como presente.
Outro dia eu tava deitado, cheguei do serviço, deitei no sofá e apaguei ali no sofá, né? Quando eu acordei, eu acordei sentindo um negócio me beliscando aqui nas costas. Falei, que negócio tem que me beliscando. Quando eu levantei, tinha 3 pedras preciosas embaixo de mim. Debaixo de mim. Como que foi aparecer ali? Entende? Ali veio como um presente. A palavra de Deus diz que enquanto nós, os filhos amados, dormimos, Deus nos abençoa. Então eu não tava orando, não tava buscando nada, tava descansando. E Deus foi lá e colocou 3 pedras embaixo de mim. Então ali eu sabia, ó, enquanto eu durmo, os anjos do Senhor estão comigo, estão cuidando de mim, estão me guardando, estão me abençoando, né? É uma manifestação da glória de Deus. A palavra de Deus também diz que o sacerdote ele não tinha um peitoral cheio de pedras cravadas. Sim. Só que você lê lá em Isaías, vai falar que os anjos também têm. O peitoral de Lúcifer, antes dele cair, tinha 8 pedras preciosas. Então eles carregam pedras preciosas na armadura, na espada, nas suas vestimentas. Então o anjo pode te deixar ali um sinal de que ele estava ali. Ou você está num ambiente de adoração, Deus manifesta a glória, começa a aparecer pedras preciosas, pó de ouro. Então pode ser muitas coisas. Mas tudo está ligado ao reino do Espírito, à glória de Deus. Porque os anjos carregam e manifestam a glória de Deus. Então eles tornam visível a glória de Deus para você, né? E é muito lindo você receber uma pedra preciosa, né? Você recebe de várias cores, alguns recebem azul, vermelha, de cores Sim. diferentes. Tem várias cores, tamanhos diferentes, formatos. Você não trouxe aí? Formato, não trouxe. Eu não trouxe, deixei em casa no meu baú. Eu tenho um baúzinho guardado Tem lá. quantas pedras lá? Nunca contei, pastor. Eu sei que tem um baúzinho lá, eu tô Tem pondo. mais de 10. Ah, tem bastante. Tem bastante. Deve estar beirando umas 100 pedrinhas preciosas. Mas a pergunta, você estava buscando antes de aparecer a primeira? Você pedia a Deus, eu quero um sinal de pedras? Ou não nem buscou e apareceu? Na verdade, não, pastor. Foi assim. Eu fui numa convenção da igreja e o pastor que estava ministrando, ele citou essa manifestação. Ele não ministrou sobre isso, ele não explicou, ele não falou, ele só citou que ele foi ministrar numa igreja e começou a aparecer pedras preciosas. E ele só falou assim: se vocês crerem, pode acontecer com vocês. Ele tinha seu som? O pastor que estava ministrando tinha. Que ele estava falando que ele foi ministrar numa igreja e as pedras começaram a aparecer. E ele só citou esse evento isolado ali na mensagem e não falou mais nada. Mas o que ele falou? Se vocês crerem, vai acontecer com vocês. E aquilo ficou ecoando na minha mente. Eu fui pro hotel com aquilo ecoando na minha mente. Se você crer, vai acontecer com você. Se você crer, vai acontecer com você. E eu voltei para casa. E aí um dia eu tava no mercado, conversando com a dona do mercado, que era amiga nossa. E eu tava lá com a mão no caixa, assim, eu apoiei o peso do corpo, né, no caixa, conversando com ela ali. E eu comecei a contar da experiência, da convenção, dos milagres que eu vi acontecer. E falei, olha, o pastor lá falou assim que os anjos manifestam pedras preciosas, né? Vou começar a buscar isso. De repente eu senti o meu dedo espetando. Foi uma beliscada, assim, como se alguém enfiasse uma agulha no meu dedo. Falei, ai! Quando eu olho, tinha uma pedra cravada no meu dedo. Eu falei, olha aqui, nós tava falando da pedra preciosa aqui. Olha o que é isso aqui. Ela pegou e falou assim, olha, isso aqui é uma pedra preciosa. Isso aí eu entendo. Isso aqui, nossa, isso aqui é uma pedra preciosa. De onde será que saiu? Eu falei assim, o anjo do Senhor deixou aqui. E a partir daquele dia, começou a manifestar. Aparecia do nada. Aí começou a aparecer como confirmação de oração, como presente do Senhor. Aí apareceu aquela pedra que apareceu para mim no dia da batalha espiritual. Foi a 4ª pedra que apareceu para mim. Era a 4ª vez. Era a 4ª vez. E dali começou a aparecer. Assim, às vezes eu orando, tava lá orando na sala, de repente brilhava um negócio no tapete. Deixa eu ver aqui isso aqui. Aí eu comecei a prestar atenção. Onde tinha brilho, eu olhava. Peraí, tá brilhando esse negócio aqui. Aí tinha lá 3, 4 pedras no tapete. Pegava, guardava a pedrinha. Aí teve um dia, eu falei assim, eu vou tentar um negócio. Tava lá na igreja, pastor pregando. Eu falei assim, eu vou olhar pro chão e fixei o olho no chão. A palavra de Deus diz assim, tudo
O coração é uma chave, né? Você intenciona a unção, você intenciona o mundo espiritual com o coração. Você move tudo com o coração. Falei assim, vou tentar um negócio diferente. Fiquei olhando pro chão, falei assim, eu quero uma pedra preciosa aqui. E vou ficar olhando pro chão. Fica olhando pro chão. Eu dei uma piscada, quando eu dei uma piscada, eu abri o olho, a pedra apareceu. O pastor pregando, eu falei assim, mas eu quero uma pedra aqui, eu quero achar uma pedra aqui. Mas você mostrou pro pastor? Não, eu guardei na carteira. Mas foi o quê? Ele não ia acreditar? Não, ele acredita, sim, acredita, mas eu peguei e guardei, não falei nada pra ninguém. As experiências, não tem experiência que eu guardo só pra mim. Chaves que eu guardo só pra mim. Mas aí ia despertar a fé do pessoal. Aquele dia eu não despertei ninguém, não, eu guardei pra mim. Essa aqui eu vou guardar Mas eu pra vou mim. falar essa frase aqui pra você que tá assistindo. Se você crê, pode isso acontecer com você aí. Você que tá assistindo pode estar em qualquer lugar do Brasil ou de fora. Muita gente em Angola, França, Estados Unidos, Espanha, aí Uruguai. Tem uma irmã que sempre nos segue, ela é de Uruguai. Se você crê, isso pode acontecer com você aonde você estiver, em nome de Jesus. Então, se não deu like, compartilha aí nas redes sociais para outras pessoas também estar assistindo esse programa. Pastor, profeta, tem muitas igrejas que não entendem sobre o ministério dos anjos, acho que não deve falar, ou isso e aquilo. Quando você fala de anjo, eles ficam até todo arrepiado, assim, de uma forma negativa. O que você acha disso? Eles perdem, não entendendo o ministério dos anjos, esses ministérios mais tradicionais? Pastor, eles perdem e perdem muito com isso, né? Digo isso com todo respeito, com todo carinho, mas eles perdem muito do potencial do mundo espiritual. Por quê? Nós entregamos uma chave preciosa aqui. Os sinais seguem os que creem. O mundo espiritual você tem que crer. Você tem que crer naquilo que a palavra de Deus diz e através da palavra você acessa. Né? As pedras preciosas, se você crê, você não precisa receber uma impartição para isso. Se você crê no teu coração, se para salvação você só precisa crer e confessar, para o restante é a mesma coisa, você precisa crer. Isso é suficiente para você manifestar os dons. Se você crê que os dons do Espírito Santo estão dentro de você, você se move como quem já tem. E essa foi a chave que eu usei para mim, despertar os dons. Eu não tinha ninguém perto de mim que pudesse impartir, que pudesse pôr a mão na minha cabeça e orar. Então eu precisei crer. O Espírito Santo está dentro de mim? Então com ele também estão os dons. Então eu tenho esses dons. Eu vou começar a agir como quem tem. Então eu comecei a orar pelos enfermos, comecei a executar a chave de crer. Né? E os sinais começaram a seguir. A dimensão das pedras foi assim, eu só precisei crer. Não, eu acredito nessa manifestação. E se Deus está manifestando na vida de outros filhos dele, eu sou filho igual, vai manifestar na minha. Então eu não orei pedindo, não fiz campanha para aparecer pedra, eu só criei e foi suficiente. O fato de eu crer já manifestou aquilo, já ativou aquilo na minha vida. E o ministério dos anjos também é pela fé. Se você não se move por sentimento. Tem hora que eu não sinto, tem hora que eu não vejo, tem hora que eu não ouço, mas eu sei que eles estão presentes. E se eu souber interagir com eles, eles vão interagir comigo. Mesmo que eu não veja, ouça ou sinta. Então, primeiro nível, você tem que ter fé para isso. Para se movimentar com o reino angelical. E por que eu digo que a igreja perde muito em negligenciar esse ministério? Porque foi um ministério dado por Deus. Foi um presente de Deus para nós. E o ministério dos anjos, na nova aliança, é mais intenso do que da antiga. Porque você vai encontrar mais textos sobre anjos no Novo Testamento do que no Velho. Eles se manifestaram mais vezes e de forma mais intensa. Então, a palavra de Deus diz que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para servir a igreja, para servir aqueles que vão herdar a salvação. Eles colaboram conosco no nosso chamado, no nosso ministério. Eles trazem direcionamento. São eles que lutam nas regiões celestiais para que a bênção chegue, para que a resposta chegue. Né? Eles podem ministrar a tua vida, cura, libertação. Teve uma live que eu fiz dos anjos e eu falei sobre isso. Olha, se você crê, você que está enferma, e agora? E você pedir para o Senhor enviar o anjo, ele vai enviar e vai te curar nesse momento. Tinha uma pastora que ela não cria no ministério dos anjos. Estava assistindo a live. Ela falou assim, Senhor... Estava no lugar errado.
Tava lá, lugar errado, tava no lugar Que não certo. é no lugar certo, né? Mas é que não É, acredita que tá isso, fazendo lá. Tem gente que não acredita, mas fica assistindo os Fica- conteúdos, né? Só pra criticar, mas tem hora que o Espírito Santo pega, 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 e na hora que pega. ele pega de jeito. É verdade. E ela olhou assim e falou assim: Senhor, eu não acredito nisso. Tantos anos de igreja, nunca vi um anjo, nunca o vi, eu não acredito. Mas se ele tá falando, ela viu as pedras preciosas que eu tinha mostrado na live. Ela falou assim: ele tá falando que os anjos podem curar. Eu tô com uma dor no rim faz uma semana e eu não quero ir no hospital, não quero ir na Santa Casa. Se esse negócio é de verdade, envia o teu anjo aqui agora pra me curar. Na hora ela sentiu começar a queimar o lugar da dor. A dor desapareceu no mesmo momento. Ela ficou tão feliz que me mandou um presente depois. Falei assim: ó, pastor, deixa eu tô contando testemunho aqui. E esse presente é para agradecer o ensinamento. Porque eu tive uma experiência e eu fui curada. Você falou de anjos, existe anjos específicos, alguns falam que existe anjo de cura, anjos de guerra, anjos isso. Existe categoria de anjo nesse sentido? Esse anjo ministra cura? Como é? Como funciona? Sim, assim, vou falar de acordo com as minhas experiências, né? Assim, existem anjos específicos que você pode pedir para Deus. Senhor, envia um anjo da cura. Senhor, envia um anjo de provisão, né? Porque eles são específicos naquilo que eles ministram. Existem anjos cirurgiões. Existe anjo mecânico que aparece do nada para te socorrer na pista, né? Isso já aconteceu. Tem uma vez meu pai e minha mãe foram indo para a convenção com outros pastores no carro. E o carro parou do nada, no meio da estrada movimentada. E agora? Não tem mecânico aqui, como é que vai fazer? A gente não conhece ninguém aqui. De repente, do nada, parou um cara com uma Brasília atrás do carro, Brasília velha, caindo aos pedaços. Ele desceu e falou assim: ó, eu sou mecânico, deixa eu arrumar o carro pra vocês. Foi lá, abriu o capô do carro. Ó, tá pronto, tenta ligar o carro. Epá, ligou o carro. Pode ir que vocês vão embora. Eles foram, voltaram, foi levar no mecânico. Aí o pastor falou: vou levar o carro no mecânico pra ver o que aconteceu. Chegou lá, o mecânico olhou, falou assim: vem cá, como você sabia que o problema era esse aqui? Eu falei: não sei, foi um cara que apareceu lá e falou assim: ó, o cara colou um chiclete num lugar lá específico, lá eu não entendo nada de mecânica, que era onde tava vazando e tava dando problema no carro. Ele só chegou, colocou o chiclete lá e foi embora. Desapareceu. E ele nunca mais viu o homem. Ele foi lá, colou o chiclete. Enquanto ele estava lá ligando o carro, o homem desapareceu. Mas cadê o cara da Brasília? Tava aqui atrás agora, ninguém nem viu a Brasília passando, ligando, nem nada. Então era um anjo mecânico. Apareceu um anjo mecânico ali. Ele foi e colou o chiclete no lugar específico do vazamento. Falou assim: ó, isso aqui foi suficiente pra você andar com o carro. Aí depois ele teve que trocar a peça, né? Mas Mas já... o anjo deu um jeito com o chiclete. O anjo do chiclete. O anjo do chiclete. E você teve experiência de anjo com anjo no sentido de arrebatamento? Já teve arrebatamento no espírito? Arrebatamento ainda não. A ponto de ser igual Paulo, assim. De sair do corpo, mas é um anjo específico para isso ou qualquer anjo pode levar a pessoa? Pastor, no meu entendimento, é um anjo que acompanha você nesses momentos. Por quê? Mas é um anjo que já tá, faz parte de você, que é do seu ministério, que anda com você? Pode ser, e pode ser também um anjo enviado só para isso, né? Por quê? O ministério dos anjos é tão lindo, porque você não se limita só aos anjos que te acompanham. Em momentos específicos, Deus pode mandar um anjo específico para aquela situação, para aquele momento, ou para te guardar naquela missão que você está indo fazer. Às vezes você, por exemplo, você foi convidado para uma outra nação. Deus envia um anjo específico para te guardar naquela missão de nação, né? Na jurisdição daquele terreno. Porque o reino espiritual ele é muito organizado. Ele não é uma bagunça. Ah, os anjos se movem de qualquer jeito, em qualquer hora. Não, eles são organizados, né? A Bíblia mostra isso lá em Daniel, que há territórios que são dominados pelos anjos do Senhor e territórios dominados por principados caídos, né? Onde que reina? Quem está reinando naquele território, naquele terreno, naquela cidade, naquele estado, naquela região? Então, o reino do Espírito é muito organizado.
Então você não se limita só aos que andam no seu ministério que já estão ativados. Deus pode enviar anjos em situações específicas, né? Para acrescentar, te ajudar, e depois ele sobe, Deus manda outro em outro momento, em outra ocasião. Então o ministério angelical é muito lindo. E a igreja negligenciou isso por muito tempo, né? Por medo das experiências erradas, né? Ou por outros motivos de religiosidade, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, pastor. Nesse tempo que eu comecei a me mover no profético, ter experiência com os anjos, um dia orando, o Senhor falou assim para mim: filho, quero te pedir algo, posso? Eu falei, pode, Senhor. Ele falou assim: eu quero que você ensine 2 coisas. De tudo que você for ensinar, isso aqui vai ser o principal para você. Quero que você foque nisso. Que você treine pessoas nisso aqui. Eu falei, tá bom, Senhor, qual que é o tema? Eu falei assim: eu quero que você ensine as pessoas sobre sonhos e visões e sobre o ministério dos anjos. Eu falei, tá bom, Senhor. Por quê? Porque no último avivamento eu vou restaurar todas as coisas que a igreja primitiva tinha e que com o tempo se perderam. Você pode ver, pastor, que vem numa crescente isso. Agora, pessoas estão falando sobre sonhos e visões. Há alguns anos, poucos anos atrás, você não via. Tô até sentindo a unção de Deus falando isso para você. Uma testificação do Espírito. Alguns anos atrás, você não via ninguém ensinando sobre sonhos e visões e muito menos sobre anjos. Agora, se você pegar, você já vê Deus levantando ministros e pessoas diferentes, estados diferentes, cidades diferentes, ensinando a respeito disso. Porque Deus está levantando pessoas debaixo do mesmo direcionamento. Para esse tempo que nós vamos viver, Deus vai restaurar os sonhos, visões e o ministério angelical, foi o que ele falou para mim. Porque isso está totalmente ligado ao avivamento. Lá Pedro fala assim: nos últimos dias, Deus derramaria do Espírito Santo dele sobre toda a carne. E o que ia acontecer? O povo teria sonhos, visões e profetizariam. E tudo isso, você fala, mas e onde entra os anjos? Os anjos ministram sonhos, os anjos interagem nas visões espirituais e os anjos também interagem na profecia. O ministério dos anjos está totalmente ligado aos dons espirituais. Os anjos estão ligados ao avivamento. Entende? Então é algo que a igreja precisa entender isso. Que o ministério dos anjos é um presente de Deus. Lógico, tem que interagir de maneira sábia e de acordo com a palavra de Deus. Porque tem muita gente buscando conhecimento do lado místico, né? Com conhecimentos esotéricos e contaminando as coisas. Mas a palavra te dá base para tudo. A palavra te ensina a interagir com os anjos de forma sábia, né? E como você perguntou para mim do arrebatamento, se é um anjo que leva, né, nesse nível. O mundo espiritual, você pode acessar ele de forma legal e ilegal. Nós acessamos por meio do Espírito Santo e dos anjos do Senhor. Essa é a forma legal. Eles nos acompanham. O Espírito Santo te leva à experiência, você não força. O Espírito Santo te leva. Os anjos do Senhor são enviados a te levar à experiência. Agora, do lado das trevas, eles não têm legalidade, então eles forçam a experiência. Eles forçam o arrebatamento, que eles chamam de projeção astral. Nosso arrebatamento de espírito, porque o espírito vem e te arrebata. Ele te leva à dimensão. Ele te leva a ter a experiência, porque tem um propósito dele. Há um porquê. Tem um propósito divino naquilo. Agora, o lado das trevas, não. Eles forçam a experiência. Eles entram de forma ilegal no mundo espiritual. E lá são os demônios que levam eles. Agora, do reino da luz, são os anjos. Entende? Só que a gente não força a experiência. A gente tem uma vida de intimidade com o Espírito Santo. E todo o resto é consequência. Então, um conselho que eu te dou para você não ser enganado pelas trevas é não forçar a experiência. Busque intimidade e relacionamento com o Espírito Santo. E ele vai começar a te dar as experiências à medida da tua fé, à medida que você suporta. Ele vai te ensinando, te conduzindo, te guiando a experiências cada vez maiores e mais profundas. Só que quando você começa a forçar, você corre o risco de abrir portas para espíritos enganadores. E se você não tiver o discernimento apurado,
se você não tem o entendimento da palavra, se você não sabe receber direcionamento de Deus, não sabe ouvir a voz de Deus e discernir, você pode ser enganado. E tem algo interessante, profeta, aqui, fazer uma pergunta para você. Como tem muitos guerreiros hoje, e causa do YouTube, né? Muitos canais, que é uma bênção, né? Então tem guerreiros, pessoas bem conhecidas que falam, eu tô guerreando com bruxo tal, bruxo guerreando. E aí eu recebo muitas mensagens, eu tô sendo atacado por bruxos, tô sendo atacado por bruxo. Mas tem pessoas que não tem nenhum ministério, uma vida comum, e aí a maioria já fala, não sei se isso tem a ver por causa da influência. Quero saber disso, se isso é porque eles estão ouvindo de ataque de bruxo, que eu tenho 32 anos na fé, eu nunca vi tanta gente sendo atacado por bruxo como agora. Se isso é por causa que eles estão ouvindo, isso acaba influenciando, ou se realmente está tendo muito ataque de bruxo contra o povo de Deus. O que você acha? Aí que tá. Vamos lá. É uma questão bem polêmica, né? Eu recebo mensagem assim também. Mas quem falou pra essa pessoa que ela tá recebendo ataque de bruxos? Eis a questão. O Espírito Santo mostrou? Porque pode acontecer? Pode. Se você é levado por uma nação diferente, você vai ministrar na África, você vai receber ataque de bruxo, certeza. É uma guerra diferente, mas aqui, vamos falar assim, no nosso lugar, a pessoa tá lá, Contexto, mora num lugar, vamos dizer, igual eu, numa região, assim, numa cidade pequenininha, pacata. O que você tá fazendo de tão extraordinário pro reino que você tá recebendo ataque de bruxo? Aproveitando essa resposta que você está respondendo, você sofre ataque de bruxos? Até hoje Deus não me revelou nenhum, pastor. Até hoje Deus não falou assim, ó, tem um bruxo lutando com... Até hoje não. Eu já senti, sim, que uma vez o Espírito Santo falou pra mim. Eu tava no quintal de casa e comecei a sentir uma irritação, uma inquietação. O Espírito Santo, o que tá acontecendo